Bruno Silva, cientista político, de volta das férias, ao vivo. Em comboio aqui, né? A cores. Bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira. Muito bom dia, e a todos Bruno. Os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas, né? Voltamos em comboio, né, Felipe? Você falou? Em color. Em grupo, né? Isso. Ô, Bruno, junto. A gente tem o recesso, mas a gente não desliga, né, das notícias. E às vezes a gente tá ali de boa olhando o celular, as redes bombardeado sociais. com informação que não quer, né? Não, já a manifestação de alguns políticos sobre a pré-candidatura esse ano, como recebi de vereadores aqui de Campinas, que tem essa intenção de disputar a deputado, e assim a gente vai observando também uma movimentação dos próprios deputados, tanto estaduais, federais e dos senadores. E até em relação aos senadores, a gente falou muito de emendas, né, positivas e como seria a distribuição. E tem um levantamento também, Bruno, já mostrando o interesse de alguns. E a gente acha que eles vão mandar mais dinheiro para as capitais, que nada. Tem uma distribuição aí para o interior. Como é que você analisa tudo isso, hein? Já para começar bem a semana, viu, Bruno? Só para começar tranquilo a semana, né, gente? A Sandra fala assim, ó, toma essa pedrada aí. Ai, desculpa, viu, Bruno? Brincadeira. Só para pegar no tranco, né? Porque a gente chega. Exato. Muito bom, por isso que eu amo esse quadro. Mas vamos lá, queridos ouvintes, é o seguinte, né? A gente sabe que há uma distribuição do eleitorado que ele não é igualitário, né? Ou seja, por exemplo, você pega no caso de São Paulo, você pega São Paulo e região metropolitana, nós estamos falando de praticamente quase metade ali do eleitorado que você tem no estado de São Paulo. Mas quando a gente olha pro interior, você tem a outra metade. Agora, isso levado a nível de Brasil é muito mais distinto, né? Porque você não tem em todos os lugares capitais tão populosos assim, e você tem em algumas localidades uma distribuição muito forte da população pelo interior. Por isso, inclusive, essa é uma das razões pelas quais essa amarração federativa, vamos dizer assim, que é algo que vai do município até chegando lá no nível federal, exige por parte dos políticos, e principalmente aqueles que estão à frente dos cargos do poder legislativo, senadores, deputados estaduais, deputados federais, essa capacidade de se conectar com as demandas locais e de alguma forma darem respostas. Traduzindo isso de maneira muito simples, a gente sabe que a maior parte dos parlamentares hoje, eles buscam uma coisa, eles só pensam naquilo, em tentar obter recurso na forma das fatídicas emendas parlamentares para poder distribuir recursos para esses municípios, com a expectativa de poder colar o seu nome às inaugurações de rodovias, pontes, obras públicas, equipamentos públicos, e essa expectativa de poder conseguir de alguma forma ser visto pelo eleitorado como alguém que direciona o recurso, que faz as coisas acontecerem, né? E aí, eu já comentei aqui, inclusive, na sériezinha especial que eu falei, já trazendo o tema das eleições para os nossos queridos ouvintes, que as eleições para o Senado vão ser uma grande trincheira nesse ano. E eles sabem que eles vão precisar andar muito pelo interior do Brasil. E aí, se a gente olhar, por exemplo, a região de Campinas, o interior aqui, toda a região, a macro-região como um todo, é uma região que tem uma concentração eleitoral muito significativa. Então, não há de se assustar de ver tantos parlamentares e até mesmo senadores vindo para cá logo e começando a pedir os seus votos. Como a legislação ela não permite pedir voto diretamente antes do período de celebração das convenções partidárias e a definição dos candidatos, ela deixou uma brecha lá atrás quando das últimas reformas eleitorais que nós tivemos. Essa brecha é justamente a ideia da pré-candidatura. Por isso, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, vai chover pré-candidato. Mesmo aqueles que talvez lá na frente nem venham a sagrar-se efetivamente como candidatos, né, chancelados ali pelos partidos políticos nas convenções, mas a galera vai pedir voto, a galera já vai começar a construir a campanha, já vai começar a falar o que fez, e aqueles que são senadores também querem enviar esses recursos, essas emendas, porque sabem que vai ser uma eleição muito importante e estratégica. Ô Bruno, e tem a questão do calendário eleitoral que precisa ser respeitado, é certo, né, disso. Sim. Agora, esses anúncios de pré-candidatura, seria também uma testagem já ali para sentir a percepção
do eleitorado, se aprova, se não aprova, e até mesmo do partido, porque às vezes nem o próprio partido sabe exatamente quem vai ser a indicação, né? Exato. É um momento, viu, Sandra? Certamente tem muitas candidaturas que se fazem na forma do que a gente começou a chamar aqui de balão de ensaio. São aquelas que ensaiam, mas que no final das contas não se concretizam. Mas de algum modo tenta levar adiante o nome, fazer essa testagem, ver se é um nome que faz sentido. Porque o que acontece? Como o distrito eleitoral acaba sendo o estado, né? Porque é aquela história. A gente fala em eleições nacionais, fala do que acontece em Brasília, fala do que os deputados se movimentam, mas no final das contas o impacto é tudo aqui onde a gente está. É tudo no município. Por exemplo, está tendo reforma tributária. Aonde que você começa a ver as questões arrecadatórias, como vai funcionar a distribuição do recurso, se vai ou não vai conseguir atender as demandas? É no município. Então a vida política acontece nas cidades, nos municípios. E é por isso que começam a se testar nomes. Mas como o distrito onde você vai disputar votos é o estado como um todo, você começa a pensar esses nomes desde já, porque é importante que esse nome, se uma vez consolidado pelo partido, né? Aliás, uma vez consolidado pelo partido, esse nome, ele não vai conseguir ser eleito tendo voto só na microrregião ou somente na cidade. Ele precisa ter uma estratégia de expandir mais, porque as eleições são muito competitivas, né? Então você pega, por exemplo, o caso de São Paulo, deputados federais vão ser 70, né? Mas quantos milhares de candidatos não vão tentar uma dessas 70 cadeiras, né? E aí você tem disputas tanto dentro do partido, pelas posições que esses candidatos venham a ter dentro do partido, em termos de beneficiamento de financiamento de campanha, de conseguir ser uma candidatura que de fato venha a decolar, e até entre os próprios partidos políticos, posto que de algum modo os candidatos eles desenham as suas estratégias numa lógica muito mais individual e menos coletiva, né? Então acho que tem bastante água para rolar ainda, mas muitos desses nomes começam a surgir agora, e uma região como Campinas não tem a menor dúvida, né, Sandra, Felipe e ouvintes, é uma região de muita importância dado seu volume e potencial eleitoral como um todo, e está sempre elegendo deputados, ou os deputados estão sempre tentando criar base na região para poder ter esses votos que são fundamentais aí para sagrar a vitória lá na frente. A pergunta que vai ficar é essa, né? Quem serão os candidatos, né, Bruno? É isso, a partir de agora. Quem serão os candidatos? A depender das dezenas de vereadores, todos eles vão se colocar como pré-candidatos, para poder ganhar atenção. Mas aqueles que efetivamente serão, aí depende das decisões das lideranças partidárias, né? Por isso que eu falo, é um jogo local / regional nesse caso como um todo. Aqui em Campinas já existem pelo menos 3 possíveis interessados nessa disputa, 3 vereadores. E algumas pesquisas sendo realizadas também, viu, Bruno? Meu marido já respondeu uma. Olha aí. De avaliação... Você já respondeu, Felipe? Não. De avaliação da administração, assim como também a indicação de alguns nomes aí para deputado. Essa ainda não respondi, não. Porque esse ponto também é interessante. Você falou, meu marido respondeu de avaliação da administração. Esse é um ponto interessante também, porque quando chega nesse momento, quando chegar lá na frente, no momento das eleições, vamos pensar que os prefeitos também estão terminando praticamente o seu segundo ano. E aí essa avaliação de gestão é importante, porque na hora dos candidatos definirem se saem ou não saem colado com os prefeitos nos seus santinhos, na construção da campanha publicitária, pelas redes sociais, eles querem avaliar também a situação que o prefeito está. Eu costumo sempre brincar e dizer o seguinte, prefeito em eleição de deputado é cabo eleitoral de luxo, viu? Bruno Silva, começamos bem a semana, só para aquecer. Só para, né? E te esperamos amanhã aqui, no mesmo horário. Combinado, gente, porque o que mais vai ter é disputa de voto ali no palitinho e a galera tentando ocupar um espaço, né? Afinal de contas, essas eleições prometem, hein, gente? 2026 começou daquele jeito, hein? Né? Bruno Silva, excelente semana e até amanhã. Obrigado, gente. Abração para vocês e até amanhã. Valeu. Até amanhã. Performa que bote, um bate